Profecia extasiante, capítulo 4. Capítulo 4. O êxtase bíblico e a consciência do profeta. Se o êxtase existe e existe em tantas religiões, então como determinamos o que é o santo e o que não é? Como disse antes, para cada experiência real existe uma falsificada. Então, qual é a diferença entre o êxtase dos profetas bíblicos e o êxtase dos profetas de outros deuses? A diferença entre os profetas de Javé e os de outros deuses. Estudiosos debatem esse ponto, e a maior parte do debate se concentra no estado psicológico dos verdadeiros profetas versus o estado psicológico dos falsos profetas. A maioria dos estudiosos concorda que o êxtase dos profetas bíblicos poderia envolver a perda do controle corporal, mas não a perda da sanidade ou da lucidez. Quando o êxtase aparece na Bíblia hebraica, deve ser entendido como ações estranhas e não como enunciados estranhos. Esse fato é igualmente verdadeiro tanto na cidade de Mari como na antiga Israel. Citando Heschel novamente, o ofício do profeta, que consiste em expor uma mensagem em termos contundentes e claros, e não em oráculos e insinuações obscuras, deve ter sua origem em momentos de compreensão e entendimento. Mas a importância da compreensão também deve ser ressaltada no momento da entrega da mensagem, pois o público às vezes ridicularizava o seu comportamento estranho. Raramente tinha dificuldade em entender o que se estava sendo dito. Então, o comportamento do profeta pode ter parecido estranho, mas as mensagens dos profetas de Deus eram diretas, não ambíguas e totalmente compreensíveis. A retenção da clareza mental era a diferença significativa entre os profetas de Javé e os profetas de outras divindades. Embora o corpo fosse cheio, a racionalidade dos profetas permanecia. Embriaguez ou união com Deus? No material acadêmico associado ao tema do êxtase nos profetas do Antigo Testamento, o grande ponto de controvérsia é se o êxtase causa ou não perda de consciência pessoal. Certos estudiosos assumem que a consciência pessoal é perdida quando a divindade possui a pessoa. Por essa razão, argumentam que o êxtase faz parte da experiência dos profetas de Javé. Heschel argumenta que, devido à clara associação entre o êxtase e a embriaguez, os profetas hebreus não teriam tido experiências extasiantes. Como prova disso, cita vários profetas denunciando os estupores da embriaguez e a confusão dos falsos profetas, ver Isaías 28, 7, 19, 14, 5, 11, 22, Oséias 4, 11, Abacuque 2, 5, Provérbios 21 e Joel 3, versículo 3. Esse argumento seria incrivelmente convincente se não fosse pelo fato da igreja ter nascido quando os apóstolos pareciam estar bêbados. A experiência da igreja primitiva, que ocorreu com os judeus crentes,
de serem cheios pelo Espírito de tal forma que foram confundidos com bêbados. Anula inteiramente o argumento de Heschel. Pelo contrário, a manifestação de embriaguez espiritual no início da igreja judaica, com o comentário correlato de Pedro de que aquele havia sido o derramar profetizado por Joel, prova de que a profecia extasiante é completamente bíblica por natureza. A possessão visível falsamente atribuía a embriaguez. É a marca de Deus de que o êxtase vem dele, sem um intoxicante real. Deus usou o sinal pagão comum do estado alcoólico para demonstrar que o êxtase nos profetas de Javé sempre foi justificável, desde o tempo dos profetas da antiguidade. O êxtase em si não é ruim, a menos que a fonte do êxtase seja um Deus diferente de Javé. Se pensarmos sobre isso, os cristãos não deveriam desejar ser possuídos por Deus? Não deveríamos desejar nossa união com Ele? Não é um objetivo grandioso ser totalmente conforme a sua imagem, ser completamente possuído por seu Espírito? Estar próximo e ser possuído por Ele ao participarmos da sua natureza divina, ver 2 Pedro 1,4. A maioria dos grandes místicos e os maiores cristãos da igreja falavam de coisas assim, e quando contaram as histórias de suas vidas e de sua busca intensa por Jesus, tiveram experiências de união ou possessão, sendo que a maioria delas foi de plenitude física ou emocional, e as experiências extasiantes os transformaram totalmente. Nunca mais pensaram da mesma forma. Eles foram servos, voluntários de Deus, Êxodos 21, 2-6, e o serviram de coração a vida toda. Perda da consciência? Então os profetas bíblicos estavam realmente em êxtase quando receberam revelações? Eu acredito na experiência pessoal que eles tiveram. Ainda assim, os teólogos mais inteligentes do planeta não entram em consenso sobre essa questão. O conflito se concentra na questão de se êxtase envolve ou não o apagamento da pessoa. Quando profetizo muitas vezes com manifestações físicas, posso dizer-lhe que nunca perco a sanidade ou a coerência, embora eu seja corporalmente cheia. Não perco a minha racionalidade. Desde o primeiro momento em que meu corpo começa a tremer, como se tivesse vontade própria, sempre estou ciente do que está acontecendo. Nunca perdi a consciência ou fui incapaz de me lembrar do que aconteceu. No entanto, conforme Lindenblum afirmou, existem graus de êxtase. Alguns textos bíblicos, no entanto, nos fazem questionar: será se Paulo perdeu a consciência, pelo menos, do que estava ao seu redor quando disse: se no corpo ou fora do corpo? Não sei. Deus o sabe. 2 Coríntios 12, 2. Será se João perdeu a consciência de seu ambiente natural quando foi convidado a subir e ver o futuro? Apocalipse 4:1. Eu sei por experiência que Deus se aproxima em níveis. Profetizei em estados de êxtase em que praticamente todas as palavras que falei vieram espontaneamente, quase como um discurso automático, por falta de uma descrição melhor. Falei as palavras simultaneamente enquanto as ouvia. O testemunho dos pregadores do Christian Finish é que eles tiveram experiências semelhantes.
Quando ocorre a possessão, somos atingidos pela presença da Kavod, peso denso da glória de Deus que preenche todo o ambiente. Como na escola de profetas de Samuel, como no cenáculo, como o que ocorreu em quase todos os avivamentos registrados ao longo da história, o Espírito Santo chega no lugar e todos são atingidos. Certa vez profetizei em uma conferência de quase 5.000 pessoas. Tudo estava calmo até que abri a boca para profetizar. Quando comecei a falar, mal conseguia acompanhar as palavras que voavam rapidamente pela minha mente. E o que aconteceu com a congregação foi incrível. Em poucos segundos, 3/4 do público foi inundado pelo Espírito Santo ao mesmo tempo. Pessoas que nunca tinham experimentado manifestações físicas começaram a cair, tremer, chacoalhar e gritar. Gritos e clamores emanaram da multidão. Fiquei tão chocada com o alvoroço que parei de profetizar, achando que algo havia acontecido. Wesley, que estava ao meu lado, disse: "Não pare, continue." Então fechei meus olhos e continuei. Pessoas foram libertas espontaneamente. Muitas disseram que estavam tendo visões ou que Deus estava falando com elas. Mais tarde, pastores vieram até mim, arrependidos por seu cinismo e incredulidade, pois tinham ido para a conferência céticos, mas durante a profecia foram tão tocados por Deus que foram lançados das cadeiras ao chão e sentiram o poder de Deus de forma que nunca haviam experimentado antes. Outra vez estava reunida com aproximadamente 100 pessoas em uma aldeia muçulmana no norte de Moçambique. Tínhamos acabado de mostrar um filme sobre Jesus para a aldeia e eu estava pregando por meio de tradução para os aldeões. Eu falava em inglês, depois um intérprete traduzia minhas palavras para o português, que é a língua nacional. E logo um terceiro intérprete traduzia o português para a língua regional de Makua, também conhecida como Makua ou Makua. No final do meu sermão, o Espírito Santo veio sobre mim e o Senhor me deu uma profecia para a aldeia. Nesse momento comecei a tremer violentamente. Antes mesmo que os intérpretes pudessem traduzir a profecia para o português, quanto mais para a língua regional, 2 pessoas endemoniadas começaram a gritar e se manifestar na multidão. Nenhum dos aldeões conseguia sequer entender o inglês. E sem ninguém os tocar, o poder do Espírito Santo cobriu a multidão e expôs os que eram envolvidos com feitiçaria, simplesmente porque os demônios foram. No livro de Atos, disse: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois vós?" Atos 19:15. Como essa passagem ilustra, os espíritos maus discernem quando o Espírito Santo está em um lugar e sabem que o poder de Deus é maior do que o deles. Essas 2 pessoas foram libertas espontaneamente, enquanto os outros aldeões assistiam. Como resultado, muitas pessoas receberam Jesus em suas vidas naquela noite. Tudo o que provém de um encontro extasiante com o Espírito Santo envolve o aumento da consciência de Deus e do mundo espiritual. Quando estou em êxtase, minha mente se enche de textos das Escrituras e fico lúcida e coerente. Minha compreensão nunca é obscurecida. O mundo espiritual se torna mais realista ou ainda mais real do que o mundo natural. Não acredito, portanto, que os profetas perderam a consciência
no êxtase bíblico. Em vez disso, a verdade espiritual se intensifica, destaca-se e aumenta. E então posso ver além do natural aquilo que é espiritual. Passo a saber de coisas das quais nunca ouvi falar. Versículos da Bíblia que não leio há anos, ou até mesmo nunca tenha lido, surgem na minha cabeça. Quase sempre tenho que procurá-los em minha concordância para ver onde estão. Observei em minha leitura da história da igreja que muitas vezes os que estão em êxtase citam versículos ou falam em idiomas desconhecidos para eles, e isso acontecia até mesmo com as crianças. Por exemplo, no avivamento dos Huguenotes na França, por volta de 1689. Das bocas dos que eram pouco mais que bebês vinham textos das Escrituras e discursavam em francês, bom e inteligível, como nunca usavam em suas horas conscientes. Quando o transe, estado de êxtase cessou, declararam que não se lembravam do que havia ocorrido ou do que havia dito. Em casos raros, lembravam-se vagamente e nada mais. Não havia engano aparente, nem indicação de que, ao profetizarem suas previsões a respeito dos acontecimentos futuros, tivesse qualquer pensamento consciente ou dúvida quanto à verdade do que haviam predito. O profeta e os escritos da Grécia Antiga. É interessante notar que a palavra profeta no Novo Testamento surgiu de uma associação secular com os profetas ou oráculos na Grécia Antiga. Um dos mais famosos escritores do tema da possessão de espíritos foi o filósofo Platão grego. Filósofo grego Platão. Platão foi um dos primeiros e mais detalhistas escritores da profecia estática na Grécia Antiga. A Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, é o documento de transição entre o Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento grego. É, portanto, importante para esse estudo, entender o que estava acontecendo no contexto cultural da Septuaginta. Como porta-voz principal de sua época, os escritos de Platão sobre comportamento profético são extremamente relevantes para a compreensão do contexto na qual a Septuaginta foi escrita. Platão dominou profeta as pessoas que ficavam em estado estático. Daí vem a raiz da nossa palavra profeta. Platão escreveu muito sobre profecia, porque era fascinado por ela e acreditava plenamente em sua origem sobrenatural. Em seus escritos, aprendemos muito sobre os fenômenos do êxtase e da oratória inspirada. Platão via o êxtase profético como a maior das bênçãos que nos era entregue por meio da loucura quando os deuses queriam nos presentear. ênfase da escritora. Loucura é uma forma interessante de descrever a profecia extasiante, não é? Porque ele usou essa palavra, provavelmente há algo digno de nota que contribua para nosso estudo. Curiosamente, os profetas do Antigo Testamento, os quais viveram em um tempo e cultura distantes de Platão, usaram uma palavra semelhante para descrever
os profetas Nebiim. O Senhor te pôs por sacerdote no lugar do sacerdote Jeoiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para o lançares na prisão e no tronco. Jeremias 29, 26. ênfase minha. O seu profeta é um insensato, o homem do espírito é um louco. Oséias 9:7, ênfase minha. O profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco, violento. Oséias 9:7, ênfase minha. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. E lá chegando, vê onde está Jeú. Toma o vaso de azeite, derrama-o sobre a cabeça dele e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Saindo Jeú, aos servos de seu senhor disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhes respondeu: bem conheceis esse homem e o seu falar. 2 Reis 9, 1, 3, 11, ênfase minha. Loucos agindo como profetas, tolos alucinados por inspiração, maníacos dementes. Essas são descrições bíblicas dadas a profetas, as quais precederam as de Platão por centenas de anos. Jeremias, citado acima, viveu 200 anos antes de Platão e a centenas de quilômetros de Atenas, onde Platão viveu e escreveu. E Oséias viveu quase 350 anos antes de Platão. É inconcebível, portanto, que a Bíblia esteja tomando emprestado o pensamento grego clássico quando descreve o comportamento profético. De fato, a palavra hebraica para profeta, Nebiim, não tem conexão linguística discernível com a palavra grega profeta. No entanto, centenas de anos depois da Bíblia hebraica ter sido escrita, quando os tradutores da Septuaginta procuraram uma palavra grega para Nebim, escolheram a palavra profeta. Por quê? Evidentemente porque o comportamento e a compreensão de Nebim, profetas hebreus, eram semelhantes ao comportamento que Platão atribuiu aos profetas gregos. É significativo que maneirismos e entendimentos semelhantes à possessão de espíritos tenham sido registrados em culturas que tinham pouca ou nenhuma conexão entre si. Como mostramos no capítulo anterior, o fenômeno da possessão espiritual foi registrado em praticamente todas as épocas, culturas e religiões. Mas quando Platão registrou suas observações sobre a profecia extasiante no mundo antigo, seus escritos foram sem dúvida relatos em primeira mão e, portanto, são muito reveladores. Platão chama os profetas de loucos, mas não no sentido pejorativo. A loucura, quando vem de Deus, é superior à sanidade, que é de origem humana, argumentou ele, e passou a descrever homens inspirados ou extasiantes como homens de Deus, homens possuídos por Deus, que sem a ajuda da razão humana pronunciam coisas importantes.
São tomados pela divindade e não sabem o que dizem, carentes de entendimento comum, sendo apenas porta-vozes de Deus. ênfase minha. Loucura no Novo Testamento. A loucura divinamente inspirada também é descrita no Novo Testamento. Quase 400 anos depois de Platão, ainda encontramos o conceito de loucura espiritual, só que agora é na igreja de Corinto. 1 Coríntios 14, 23 diz que se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? O verbo grego não traduzido nesse local é comumente lido como declaração pejorativa e trazido como você é louco, traindo, pois, as estimativas modernas dos estados extasiantes. Aune ressalta que o verbo mais comumente usado em fontes gregas para o ato de profetizar era o mais importante e que sugere que os coríntios, falantes do grego, teriam entendido esse estado como uma afirmação da inspiração divina. Você está possuído. A profecia afeta a confissão. Deus está realmente em vós. Nesse contexto, Paulo, corrigindo a igreja de Corinto por falarem excessivamente em línguas em público, em sua correção, Paulo usa imagens que seriam de conhecimento comum para os coríntios comuns, a saber que a loucura está associada ao transe de possessão. Seu uso nessa passagem, no entanto, é contrastado com a profecia. Então, o ponto é que os coríntios entendiam loucura como possessão espiritual. A resposta do incrédulo, ao observar a igreja falando em línguas, é igualar a igreja de Cristo a alguns dos cultos misteriosos. A variedade em línguas, portanto, foi utilizada incorretamente ou no contexto errado. Mesmo que seja um dom do Espírito Santo, poderia fazer com que os incrédulos fizessem associações falsas com as experiências de transe, de possessão pagã. A escolha de Paulo do termo mainest implica que seus leitores tinham conhecimento dos transes extasiantes que ocorriam nos cultos de adoração pagã. Além disso, havia pouca diferença externa entre os crentes coríntios e os adoradores de cultos pagãos. Assim, tudo indicava que as experiências extasiantes podem parecer muito semelhantes, independente de serem divinas ou demoníacas. Essa era uma preocupação pastoral de Paulo, pois ele queria sinais claros e não confusos em reuniões públicas. Queria que o entendimento fosse promovido no corpo, e assim ele observou que diferentes funções deveriam ser desempenhadas em diferentes momentos e lugares. A profecia que é inteligível deve ser promovida nas reuniões públicas e as línguas estranhas em reuniões privadas. A ponto mais significativo desse texto, para nossos propósitos, entretanto, é que Paulo não afirma que a maniche é demoníaca, e sim que vem do Espírito Santo, como quando ele reconhece que fala em línguas mais do que qualquer um deles, ver 1 Coríntios 14, 18. Ele nunca sugere que a variedade de línguas que corresponde ao êxtase é demoníaca, como muitos cristãos modernos fazem. Ele diz que tempo e lugar impróprios podem fazer com que o dom seja mal entendido, mas nunca sugere que seja demoníaco. O êxtase acontece e vem de Deus,
Portanto, precisamos ter certeza de que o pastoreamos com sabedoria, um poder maior. Essa loucura divinamente inspirada ressalta que os profetas bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, estavam possuídos por um poder proveniente de algo além de si mesmos. Esse comportamento e discurso extasiantes não eram, evidentemente, de seu próprio feitio. A fonte de inspiração era do próprio Deus, o qual entregava suas mensagens aos profetas, enchendo-os com o seu espírito. E em êxtase eles entregavam o que recebiam para o resto do seu povo. Os israelitas viam os profetas, e os profetas se viam não como fonte de revelação, mas como os porta-vozes por meio dos quais a revelação fluía. Eles eram apenas mensageiros, entregadores ou até mesmo carteiros, que, se quisessem chamá-los assim, ver Êxodos 4, 12, 13, 15, Números 23, 5, Deuteronômio 18, 18, Isaías 59, 21 e Jeremias 1, 9. Eles eram inegavelmente cheios por aquele que é maior do que eles mesmos. Eles o sentiam, tremiam e tinham visões sob a sua santa influência. Eles se moviam e estavam nele. E então, obedientemente profetizavam o que ouviam e viam, sem se impor, com o quanto isso lhes custaria. Indiscutivelmente, a vida pessoal dos profetas era muito afetada. Eles eram apedrejados, colocados em prisões, cerrados ao meio, etc. Pelas mensagens que entregaram em nome do Senhor. Esse fato por si só dá credibilidade à realidade de que a fonte da revelação não vinha deles, mas que eram possuídos por um poder além de si mesmos. Se pudessem mudar o conteúdo ou a forma da mensagem que entregavam para poupar suas vidas, certamente o fariam. Eles sabiam a diferença entre seus próprios pensamentos e as mensagens que recebiam enquanto estavam em êxtase. Alguém veio sobre eles e a partir desse encontro foram mudados para sempre. A Enciclopédia Internacional Standard Bible Enciclopédia descreve o êxtase desta maneira: transe, o estado expresso por essa palavra, é um estado mental em que a pessoa afetada fica parcial ou totalmente inconsciente de sensações objetivas, mas intensamente viva para impressões subjetivas que podem ser originadas e sentidas como se fossem revelações de fora, as quais podem assumir a forma de sensações visuais ou auditivas, ou impressões de gosto, cheiro, calor ou frio. E às vezes essas sensações procedem convulsões epiléticas, constituindo de o que chamamos de aura epilética. Deixe-me repetir essa declaração selvagem. Quando o profeta entra em êxtase para receber a revelação de Deus, às vezes essas sensações precedem convulsões epiléticas, constituindo o que chamamos de aura epilética. A partir disso fica claro que a possessão do Espírito Santo, que se manifesta desde tremor leve a tremor selvagem, é princípio básico para a compreensão da profecia do Novo Testamento. Podemos ver que,
implicitamente nas descrições arrebatadoras de Atos 2:2, Coríntios 12:1-3 e Apocalipse 4, o entendimento da possessão espiritual significava exatamente isso. O Espírito Santo veio e possuiu um ser humano, e é assim que o êxtase era visto, no entanto, cultural da igreja primitiva. Repito, a questão não é se a possessão espiritual ocorreu ou não, e sim se o espírito que possuía a pessoa era divino ou demoníaco. Espero que este estudo não tenha feito com você o que a minha aula de exegese no Novo Testamento fez comigo, aborrecido você e tornado a verdade dinâmica em algo morto. Quero, na verdade, ter produzido o oposto, fazer com que você deseje as maiores experiências bíblicas e anseie por mais da presença em sua vida. Pessoalmente, amo o fato de que as obras de Deus produzem êxtase e que tudo o que Ele faz produz admiração, arrebatamento e maravilha. O êxtase não precisa ser temido, mas deve ser discernido. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais empoderados e cheios ficamos da sua presença. Por isso, todo cristão deve desejar ansiosamente, acima de todos os outros dons espirituais, o dom da profecia. 1 Coríntios 14:1. Não importa de que forma Deus escolha liberá-lo,